Então vamos lá, na quarta lição, vamos falar sobre guerra espiritual através das células. Há uma promessa, irmãos, em Joel, depois nós vamos ler, em que o Senhor estaria levantando um exército poderoso. Mas se nós formos ler na íntegra, assim, e interpretar na íntegra, parece que seria realmente assim, um exército armado, né? Que seria o exército de Israel que Deus estaria levantando, né? E para né, para dominar, né, o mundo. Mas esse exército que a Bíblia vai, que ela fala, que nós vamos ler depois, né, vamos falar, é a igreja do Senhor Jesus. Né? Ele vem falando que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, cada crente se torna um guerreiro armado com o poder do Espírito Santo para saquear, para guerrear agora, não né, com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais. Não a guerra mais contra carne e sangue, né, mas agora contra principados e potestades. E esse é o exército, o maior exército que Jesus, que Deus, né, já levantou de todos os tempos, né? Maior em quantidade e maior em poder também, né? Porque esse exército não tem o poder de destruição, mas tem o poder de persuasão, de transformação, né? Aonde tem guerra, esse exército leva a paz, onde tem a discórdia, ele leva, né, a paz. Então, é um exército, né, armado com as armas, né, do poder do Espírito Santo, né? E, e parabéns, né, para nós fomos chamados, o Senhor, dentre milhares, milhões de pessoas no globo terrestre, você faz parte desse exército, amém? Você faz parte, então se sinta privilegiado, querido. Foram poucos as pessoas que entenderam, todos são chamados, mas são poucos escolhidos, né, a permanecer nesse exército. O objetivo da lição é entender que através das células vamos organizar o povo de Deus como um exército para a conquista de territórios. Mostrar que as células são uma grande e uma das maiores estratégias de guerra espiritual para a conquista de almas. O exército de Deus. Tocai a trombeta em Sião e dai alarma no meu Monte Santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Está ali então em Joel, capítulo 2. O dia do Senhor está próximo. O seu exército está sendo convocado com uma poderosa força invasora para devastar as forças inimigas e tomar vidas que estão presas nas garras de Satanás. Estamos vivendo em tempos de guerra. Na verdade, essa guerra nunca deixou de existir. Estamos falando da guerra espiritual, que em todo ano, em todo mês, a todo dia, a toda hora, a cada minuto e segundo, é travada no reino do Espírito. Essa guerra existe entre dois reinos, o reino da luz versus o reino das trevas. Deus, através de seus anjos, luta por você a todo instante contra o diabo. E essa batalha são definidas de acordo com a sua vida. Olha só, perceba, né? Então, à medida que você deixa o Senhor, deixa eu tirar aqui, à medida que você deixa o Senhor batalhar, governar a sua vida, você prevalece na vitória. Então, nessa guerra aqui, queridos, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que estar debaixo de uma missão ou submissão, né? Submissos à vontade de Deus. Porque à medida que o outro governa a sua vida, quem é o outro? Você, o diabo, né? Ou o mundo governa a sua vida, o inimigo prevalece na batalha. É por isso que há aqueles que vivem em vitória e aqueles que vivem em derrota. Ou ainda aqueles que vivem uma vida de altos e baixos, um dia está bem, em outro está mal. É preciso gerar em cada um a consciência de que, se não lutar e não guerrear, quem sofre as consequências é ele mesmo. Não há opção. O que há
É uma guerra acontecendo, mesmo que a pessoa não acredite. E isso é muito verdade, né? Justamente aqueles que não acreditam, né, que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, as forças das trevas, né, contra as forças do mal, né, as forças do bem, quero dizer, né? Então nós estamos nessa guerra. Essa guerra já existiu muito antes de nós estarmos aqui e ela vai continuar depois da nossa partida, ela vai continuar. Mas só que essa guerra, ela está cada vez se intensificando mais, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né, o diabo estaria desesperado. E nós vemos um desespero, irmãos, do Satanás para tomar as vidas, para enganar as vidas com tanta astúcia. E pessoas assim que a gente diz, nossa, como é que pode as pessoas, a gente tenta falar, tenta alertar, mas as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem ver, né? Elas enxergam apenas as coisas óbvias, mas elas não enxergam o espiritual. Como líderes levantados por Deus que somos, não podemos ter medo do ringue e enfrentar os poderes das trevas, porque aquele que está em nós é maior. Não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. É o que a Bíblia diz, né? Nós somos mais do que vencedores. O vencedor é aquele que entra na batalha e com grande chance de vencer. Então a pessoa entra no ringue, né? O favorito, por exemplo, né? Aquele que vai defender o cinturão. Então ele é o favorito, ele tem tanto por cento de chance de vencer. Quando a pessoa diz que já tem 60, 70, ele já é o candidato, né, ao vencedor. As apostas vão todas para ele, né? Ninguém, em sã consciência, iria arriscar alguém, arriscar, né, apostar em alguém que tem ali 10% de chance, né? Mas quem são os mais que vencedores? O mais que vencedor é aquele que entra na batalha já sabendo que venceu. Então Jesus ele já deu essa garantia para nós, que todo aquele que crê em Deus já venceu o mundo. E qual é a vitória que faz nós vencer o mundo? A nossa fé. Por isso que aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor se aproxime com um coração cheio de fé, né? Então a fé, ela não, de forma alguma, quem vive pela fé, por fé, jamais vai ser derrotado. Né? Nós vemos na lição passada pessoas que pela fé fizeram proezas, mas que também pela fé deram suas vidas. E agora, porque deram suas vidas, são derrotadas? Não. Né? Derrotadas seriam se elas negassem a sua fé. Portanto, eles não negaram a sua fé e foram vitoriosos. Então, mais do que vencedor é aqueles que entram nas batalhas sabendo que de lá vão sair vencedor das suas batalhas. A guerra espiritual através das células. O título aqui, né? Não há como implantarmos o reino de Deus aqui na terra se não for através de guerra espiritual. Segundo Coríntios 10, 4 e 7, a gente vê ali esse versículo bem conhecido, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir, né, fortalezas. E também não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, principados, dominadores, desse mundo tenebroso. Nós lemos, né, na lição passada. Então significa realmente que nós, para implantarmos o reino de Deus, nós vamos entrar com guerra. Não tem como, não tem outra forma. Então fique bem consciente isso, né? Os líderes de célula aqui, não tem como você avançar, crescer, sem que você faça guerra espiritual. Continuando a leitura, o reino de Deus é tomado por força. Jesus mesmo falou isso, né? Mateus 11, 12. Isso quer dizer que o inimigo não vai entregar tão fácil assim as almas. Se fosse assim fácil, né? Nós colocaríamos o nosso pé, nós falaríamos uma palavra, nós pregaríamos apenas uma pregação, as pessoas ouviriam apenas uma vez o convite e logo entenderiam, aceitariam a Jesus. Mas por que que não é assim que acontece? Talvez você foi fácil aceitar Jesus, né? Mas talvez você foi difícil também para chegar ao ponto de se batizar. Deus teve que quebrar muito você, né? Teve que ser algo de muita oração, de paciência da pessoa investindo em você. E graças a Deus que ninguém desistiu de você. Né? Você está aqui porque alguém fez batalha espiritual por você. Houve uma batalha, houve oração,
né? Houve o telefonema, houve uma insistência, houve jejum por você. Então foi batalha espiritual para você estar aqui, estar na igreja, estar fazendo esse curso, né? E permanecer na presença de Deus. Foi através de batalha espiritual. A verdade é que o inimigo ele não quer soltar o território dele, ele não quer sair daquele território. Ele não quer largar você tão fácil, né? Continuando a leitura. Se não entendemos que por cada alma é travada uma grande luta e que nós somos aqueles que decidem qual o resultado final, vamos sempre lutar, lutar, ganharmos um pouco. Os resultados sempre serão pequenos. Você já parou para pensar? Por que será que para muitos se torna tão difícil liderar uma célula? Por que será que outros lideram, trabalham, trabalham e não crescem? Por que outros crescem e diminuem? Crescem e diminuem. Por que será que outros vão bem, mas na hora que multiplica, tudo desmorona? Por que será que alguns começam tão empolgados e com o passar dos dias ficam desanimados ou acham que as células ou a célula é um fardo? Como líderes, precisamos entender que a célula que lideramos é um pelotão de guerra com uma missão especial. Ao cumprir cada célula sua missão, todo o exército se torna vitorioso. Não há como fazermos células crescerem e se multiplicarem se não houver a consciência da guerra que é travada, de como essa guerra é travada. Então, não, não existe forma de nós crescermos e multiplicar, né, sem que exista essa consciência. Estamos em guerra, sempre vai ter a batalha. O inimigo não desistiu no primeiro ano que você se batizou, e nem depois de 10 anos, até a volta de Jesus, ele vai estar lutando para derrubar você, derrubar eu, né, derrubar nós. Porque o que é que incomoda ele? O que incomoda ele é um guerreiro, alguém que, né, luta. O que aconteceu com Sansão? Sansão foi levantado por Deus para derrotar os filisteus. E aonde foi o seu fracasso? Né? No ponto fraco dele. Então o inimigo ele sempre vai procurar um lugar para nos atingir. Ele não vai desistir. Então Dalila foi lá, insistiu, 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 até que ele ficou de saco cheio, né? E cedeu então ao inimigo. Então nós temos que ter em mente que os ardis do inferno, né? As astutas ciladas do diabo, né? Ele é astucioso. Ele não vai desistir por nada nesse mundo, né? Porque se nós cedermos para ele, ele sabe que você não vai perder sozinho essa guerra. Mas existe a tua casa, existe aqueles que o Senhor confiou, existe um líder aí dentro de você, né? Que intercede pela obra de Deus, pela célula, pela tua família, pelos teus familiares. Então, não é apenas um guerreiro que caiu, mas é um exército que recuou também, né? A guerra espiritual pela conquista das almas. Então, os níveis de luta que nós podemos formar. Nós vemos aqui no coletivo, né? Quando a gente diz vamos fazer aqui uma macrocélula, então é uma célula com toda a igreja, né? Então a macro é a toda a igreja, a micro é a célula e existe também o individual, você. Então são diferentes níveis de guerra que a gente usa para conquistar, né? Quando a gente mobiliza toda a igreja é porque há uma necessidade maior. Por exemplo, quando a gente levantou ali, foi uma estratégia de guerra. Ali a Aliança de Milagres, né? Foi uma estratégia de guerra. Foi levantada, então, o coletivo, a macrocélula, para que toda a igreja se mobilizasse a buscar, né, ganhar as almas, levarmos as almas para a igreja. E então as células, elas se organizam para ocupar ou ganhar pequenos territórios, né? E existe a célula individual, né? Ou melhor dizendo, a conquista individual, a guerra individual, que é você.
quando você vai lá naquela casa, quando você fala com aquela pessoa, né? Quando você evangeliza pessoalmente, quando você visita, quando você vai lá orar, né? Então é você entrando, né, no território. Como se faz guerra pelas células? Nós temos que ter em mente, querido, que uma célula, primeiro, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser uma célula madura, ela precisa se edificar. Porque uma célula bebezinho, eternamente bebezinho, uma ovelha bebê, ela não vai multiplicar. A célula só vai multiplicar depois da maturidade. Então, uma pessoa, quando ela vem, ela precisa ser o que? Curada primeiro, né? Ela precisa passar pelos processos. Por isso que a gente insiste, por isso que o nosso êxito está aonde? O nosso êxito está em levar as pessoas para o encontro com Deus, para que ali, então, a gente comece a derribada, né, das fortalezas que estão em volta da pessoa. Então, nesse processo de edificação, né, a gente treina as pessoas para quê? Para a guerra. Ela vai entender, porque quando ela vem, ela acha que era apenas um problema, né? Era um problema de saúde, era um problema com o marido, com a esposa, era um problema com o trabalho, era um problema da depressão. Ela vê apenas a parte lógica, né, física da questão. Ela não entende que tudo no que ela está passando é um problema espiritual. Então nós precisamos treinar as pessoas e ela precisa entender que é guerra espiritual. Tudo que está envolvendo de desgraça na nossa vida, de saqueamento na nossa vida, né, de coisas que acontecem, são coisas espirituais. E o inimigo, né, 99,9%, ele está ativo nas nossas vidas. Então, e depois que as pessoas entendem o mundo espiritual, compreendem e aprendem a como se defender, a como orar, a como expulsar da vida delas, elas se capacitam. Né? As pessoas precisam ter a consciência de que elas estão envolvidas também num processo onde elas vão praticar a guerra espiritual. Agora, para saquear as vidas. Ela não é um número dentro dessa célula. A pessoa tem que entender, nós temos que entender. Eu não sou um número nessa célula. Eu não sou um número nessa igreja. Não, eu fui chamado para multiplicar. Eu fui chamado para gerar outros. Eu fui chamado para dar o crescimento da obra de Deus. Então, essa é a função minha, depois de liberto, depois de abençoado, curado. A minha função é o id e é o fazer o discípulo. As células vão organizar o povo em pequenos batalhões de infiltração em áreas específicas da sociedade. Ou seja, essa organização tem como principal objetivo fazer cada membro funcionar como membro, mas também cada soldado funcionar como soldo. Eu sei que soldo significa salário de soldado, né? Mas eu procurei entender aqui, não consegui entender o que a apostila quis dizer aqui. Se você me pedir explicação, eu não sei te dizer o que ela quis dizer com isso. Mas enfim, um exército, para ter êxito, precisa estar exatamente dentro de um programa de autoridade e submissão que só é possível quando a hierarquia é estabelecida, executada de maneira correta e justa. Por isso que os exércitos são organizados em batalhões, companhias, equipes e, enfim, em grupos bem treinados e com propósitos bem definidos para cada integrante. Todos sabem o que fazer e como fazer. A visão da igreja em células traz exatamente consciência prática sobre todos os membros da igreja. Todos somos guerreiros de Cristo Jesus, o nosso general. Infelizmente, né, nem todos se acham dentro desta. Nem todos se acham, né? Conseguem se achar dentro do batalhão. Tem alguns que estão ali perdidos. Né? Eu estou indo na igreja. Eu estou na igreja. Eu faço parte da igreja. Mas não faz parte de uma equipe. Não faz parte de uma companhia. Né? E não sabe o que fazer. Ah, eu não tenho função. As pessoas dizem, eu não sei qual é o meu dom. Irmão, o teu dom é ganhar alma para Jesus. Revelei para ti, tá? Então, o Espírito Santo te revelou agora, tá?
O teu dom é ide, o meu dom é ide e fazer discípulo, tá? É pregar a palavra de Deus. É. E ele vai te usar. E ele disse: não fiquem preocupados, não fiquem preocupados, né? Porque o Senhor vai dar palavras para você. Não é você que vai curar, é ele que vai curar. É ele que vai libertar as pessoas. Amém? Diz cada soldado como soldado, funcionando como soldado, né? Cada membro aqui funcionando como um soldado, né? Pastor, ali quando fala de funcionar como um soldo ali, Eu acho que é não, soldado, eu acho que esqueceram. não, eu acho que seria tipo assim, ó, porque cada patente tem um ganho, né? É um salário diferenciado. Então, acho que quando ele diz que funcionar como um soldo, vai recebendo conforme o que ele trabalha, o que ele faz, né? Pode ser, né? Que aí seria o galardão. Então, quanto mais você trabalhar, a patente lá no céu vai subindo. Então, seria isso? Pode ser, ou pode ser que esqueceram de colocar soldado, só colocar o soldo. Porque soldo é o salário de soldado, né? Dali vem o soldi, do italiano, né? Bom, ficou no mistério, mas também uma boa colocação, né? Boa colocação a sua. Seguindo a leitura, outro título, as células como estratégia de conquista. Observamos a estratégia de guerra para a conquista de cidades usadas por Jesus, em Lucas 10, 1 e 9. Ele enviou 70 discípulos de dois em dois para irem às cidades e entrarem nas casas, e orientou a expulsar os demônios, a curar enfermos e pregar o evangelho do reino de Deus. O resultado foi tremendo, pois quando eles voltaram, estavam maravilhados com o poder de Deus que havia se manifestado através daquela estratégia dada por Jesus. Essa mesma estratégia, né, foi Josué enviou dois espias em Jericó, Salmão e Iru, né? Foram lá, espiaram a terra, né? E foram guardados ali pela prostituta Raabe. Essa também foi a estratégia usada para conquistar a cidade de Jerusalém pelos discípulos de Jesus na época da igreja primitiva. Várias células surgiram e se multiplicaram após o Pentecoste, e a cidade foi tomada e evangelizada, e milhares de pessoas se converteram. As conversões eram diárias e os discípulos foram sendo usados como forma de treinar todos esses novos convertidos, que na verdade se tornaram recrutas do exército do Senhor. Os discípulos usaram a estratégia de reuniões nas células, em Atos 5:42, através dessas estratégias de guerra espiritual, de conquista, ganhar toda a Jerusalém. Ali nós vemos, né, enquanto os judeus se reuniam nas sinagogas no sábado, né, ou no templo no sábado, as reuniões aconteciam, irmãos, né, de casa em casa. O povo incendiado pelo poder de Deus, ali, eles começaram a ir nas famílias, dos familiares, e lá e começar a falar, e com demonstração, né, de poder, né, de graça, do ensino da palavra. Isso que ainda, né, o que eles usavam o livro, né, do profeta Joel, eles usavam os profetas menores, e eles falavam a respeito de Jesus, né, e testemunhavam, olha, nós andamos com Jesus. Jesus realmente é o que os profetas falaram, né? Jesus é o Messias. E aí eles iam lá, buscavam as referências, né, sobre o Messias, Isaías. Então, a única forma de evangelismo que eles tinham era falar do Jesus histórico e agora o Jesus que foi crucificado na cruz, que realmente aquele Jesus era o Jesus que os profetas haviam de falar, que haveria de vir, né? E que também eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus, né? Isso aí impactava muito eles, né? Tanto que Jerusalém se tornou, né, ali um grande celeiro de almas que foram se convertendo, né? Certamente o inimigo não ficará quieto, só observando, e ele tentará de todas as formas fazer com que não percebamos que esse é o tempo de Deus para nós. Então é tempo de guerra.
Tempo de saque. O Senhor Jesus fala do saque em Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Satanás tem trazido vidas sob prisão em seu reino. Para Jesus, cada vida arrebatada das mãos do inimigo é uma pedra para sua coroa. O exército do Senhor precisa entrar na casa do valente, amarrá-lo e saquear o seu reino, trazendo as preciosidades para o reino de Jesus. É tempo de conquistar territórios. Alargar as fronteiras tem sido uma boa razão para guerras. O exército do Senhor tem que conquistar todo o território invadido pelo inimigo. O limite do nosso território é o mundo inteiro. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2, 7 e 8. Pela força invasora do exército que Deus levanta, o inimigo será subjugado. Não deporemos as armas até que todas as nações da terra se rendam ao Senhor Jesus. A visão da igreja em célula veio debaixo de um mover de Deus e dentro de um tempo de Deus para os últimos dias. O tempo de conquista. À medida que vamos vivendo a visão, vamos entendendo que fomos chamados para conquistar e as células são a melhor estratégia para a conquista. É tempo de conquistar a glória para Jesus. Então, além, irmãos, aqui, né, de nós conquistarmos o território que o Senhor não colocou limite, tá? Ele não disse, olha, o gaúcho ganha o gaúcho, o brasileiro ganha os brasileiros, né? E ele disse, ide por todo mundo. Atravessem fronteiras, vão, né? Por todo o povoado, línguas, nações. E é uma questão não apenas de saque, né, das almas, mas é uma questão de devolver a glória que pertence a Jesus, né? Vamos ver aqui o exemplo de Davi. Quando Davi ouviu os disparates falados por Golias contra o povo de Israel, ele declarou: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Davi entendeu que destruir Golias seria remover a afronta aos exércitos do Deus vivo. A honra e a glória de Deus estavam em jogo. Ele tinha que mostrar a todos aqueles pagãos quem era o Deus de Israel. Este nome merecia honra e glória. Assim, também agora, o exército de Deus removerá a afronta de Satanás, envergonhando-o e trazendo a honra e a glória a quem ela pertence, ao Senhor dos Exércitos. Jeová Nissim, nossa bandeira. As características do exército de Deus. No capítulo 2 de Joel, fala de um exército que precederá o grande derramamento do Espírito. Ele virá num tempo de crise e destruição inimiga e clamor por livramento. Quando a voz do Senhor soar, tocai a trombeta em Sião e dai a alarma no meu Monte Santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. É a convocação do Senhor dos Exércitos. Em Joel encontramos as principais características dessa poderosa força invasora. Vamos ver aqui, então, ele é um povo numeroso. Então é aquilo que eu falei lá no começo, né? É o que Deus tem preparado, né? Essa palavra diz respeito ao nosso povo, ao nosso tempo, que é a igreja do Senhor, esse grande exército, né? Então é um povo numeroso. Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempos antigos nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. O Senhor troveja diante dos seus exércitos. Muito grande é o seu arraial e poderosos são os que executam a sua palavra. É uma força devastadora para o inimigo, né? Diante dele, um fogo consome. Quem é que vai adiante de nós? Como fogo consumidor. Atrás deles, uma chama abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden. Atrás dele,
um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Uma força veloz. O salmista Davi diz que ele nos faz nossos pés velozes, como os da corça, né? A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros. Uma força de combate, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Um povo temido, diante deles teme a terra. Abalam-se os céus, enegrecem-se o sol e a lua, e retiram-se as estrelas do seu resplendor. Por que, que tem tanta raiva da igreja, né, meus irmãos? Por que, que o povo, né, a, o mundo tem tanto ódio da igreja? Né? Porque eles temem. Eles temem como nós estamos ocupando, como nós estamos avançando, como o povo está, né, saqueando o inferno. E eles não estão conseguindo. Né? Eles estão tentando de todas as formas, de todas as falcatruas, enganar, né? Com as ideologias. Estão desesperados, queridos. Né? Porque se não fosse pela igreja, já era o Brasil, já era o mundo, né? Se não fosse esse exército poderoso aqui na Terra, né? Uma força invasora. Como valentes correm, como homens de guerra, sobem os muros, vai cada um nos seus caminhos e não se desviam e não se desvia da sua fileira. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrão. Tá lá um crente na casa de um patrão, né? Tá lá um crente na casa de um médico fazendo a limpeza. Tá lá um crente na enfermaria, lá no, né? Um auxiliar de enfermeiro. Então nós somos essa força invasora, né? Às vezes nos contratam como um profissional, mas às vezes está lá um pastor, está lá um líder de célula, está lá um irmão, né? Um ganhador de alma. O que é isso, né? É uma força, né? Invasora. Uma força ordenada. Vai cada um nos seus caminhos e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, vai cada um pelo seu carreiro. Arremetem contra lanças e não se detêm. Uma força imbatível. Vai cada um pelo seu carreiro, arremetem contra lanças e não se detêm. Não há recuo diante de contra-ataque. Eles virão, por certo, mas o exército de Deus não se deixa esmorecer, nem se detém no caminho. Há muitas terras a possuir. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10. As armas de um líder guerreiro. Durante os 40 anos do reinado de Davi, ele conseguiu subjugar reinos, juntar grandes despojos, expandir suas fronteiras, desde o rio Eufrates até o Nilo, e vingar os inimigos. Qual o segredo do seu sucesso? Davi levantou e treinou um exército regular, ou seja, com regras, com normas. Ele treinou 12 valentes que lideravam o seu exército e os levava a uma prática regular de guerra. Saul tinha muitos soldados, mas que lutavam ociosamente. Quando vinham uma necessidade maior, Davi tinha profissionais de guerra, forças regulares, adestradas para o combate. Não combatiam apenas quando eram atacadas, mas se constituía uma força invasora, subjugando reis e reinos. Hoje vivemos espiritualmente como nos dias de Davi e temos que ter discernimento disso. Satanás e suas hostes têm que ser subjugados. Ou seja, eles não podem serem aceitos. Nós não podemos aceitar os abusos do diabo. Nós não podemos, irmãos, só revidar quando ele nos ataca. Né? Nós temos que atacar ele constantemente. Né? O exército de Saul, eles só atacavam quando eram atacados. Diferentemente do exército de Davi. Davi ele era um conquistador de territórios. Ele não esperava alguém falar de guerra, um inimigo falar de guerra. Não, ele foi levantado para acabar com os inimigos. Né? Diferente de Saul. Saul, ele poupou o inimigo, por isso que Deus recusou ele. Então, o que é que muitas vezes nós estamos assim, né? Fazendo um exército igual Saul.
Nós só vamos atacar quando ele nos ataca. Nós só vamos jejuar quando temos um propósito, só vamos orar quando temos um ataque, né? Mas, na verdade, nós temos que estar atacando sempre. Sempre derrotando as bases do diabo. Detectarmos aonde ele está e sempre lançando bombas, sempre orando, sempre, né, armando estratégias para derrubar ele, né? E não esperar que ele venha nos atacar. Eu eu parei aqui nos subjugados aqui, tá? E reconhecendo a autoridade prevalecente na terra. Essa autoridade é de Jesus Cristo, através da sua igreja. Em 1 Crônicas, nos capítulos 11 e 12, encontramos a lista dos valentes de Davi, homens de guerra que formavam o seu exército regular. Antes eram pessoas desprezadas pela sociedade na época, homens sem destino, sem perspectiva de futuro, mas Davi viu naqueles homens um grande potencial e os treinou. Formou líderes para formar e treinar outros líderes, e assim foi com todos. Suas características revelam o segredo do sucesso. Vamos transportá-los para o reino do Espírito e encarná-los em nossas vidas nesse combate espiritual. Então quer dizer que, como Davi ele fez, pegou pessoas sem valor, pessoa excluída da sociedade, pessoas que deviam, né, pessoas que eram procuradas de morte, juradas de morte. Vamos para outra chamada, que essa aqui já encerrou. Se nós entendemos como Davi entendeu, eram apenas 11 pessoas, mas ele viu o potencial, o qual ninguém viu, nenhum general de guerra viu o potencial que aqueles homens tinham. Se nós conseguirmos ver nas pessoas o potencial que ela tem para abençoar sua casa, ganhar seus familiares, ser um líder de célula, e se nós investirmos, né, nós teremos, né, um exército como Davi teve. Outro título ali, inimigos da visão de conquista. Será quais são os inimigos da conquista nossa? Alguns dos maiores inimigos da visão da conquista através das células e do discipulado são o medo e o desânimo. Né? Há o medo de falar de Jesus, o medo do não, o medo do que as pessoas vão te dizer a respeito. E o desânimo quando a gente, né, não vê aquelas pessoas correspondendo. Né? Nós temos uma célula desmotivada, desanimada, uma célula que não conquista. Realmente é desanimador, né? Mas nós temos que vencer isso. A visão é extremamente motivacional, pois um povo motivado em Deus, ninguém pode deter. Por isso o inimigo sempre procura agir tentando minar o ânimo e a coragem do povo na conquista. O ânimo e a coragem são o que Deus mais traz sobre Josué. Então, o Senhor lhe falou muito a Josué. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Né? Você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, jurei aos vossos pais. Porém, é o que o inimigo mais quer tirar do povo de Deus nesses dias. O povo de Israel tinha como alvo de guerra o povo que estava habitando na terra prometida. Os inimigos tinham se apossado de algo que não era deles. Deus tinha dado para o seu povo e agora os israelitas tinham de ir lá tomar. Por que o povo tinha que ir lá tomar? Porque no princípio Deus entregou nas mãos do homem, Adão, e esse deixou o diabo tomar. Hoje, Jesus Cristo já nos deu à sua igreja a autoridade de ir lá e tomar de volta o que o inimigo roubou. Nosso inimigo hoje é o mesmo do tempo de Adão e Eva. E o território que ele domina hoje são as almas. Mas a sua missão sempre será a mesma: roubar, matar e destruir. João 10:10. O nosso Senhor Jesus já venceu o inimigo na cruz do Calvário por nós. Agora, dia após dia,
Você precisa vencer os inimigos que têm vindo contra sua vida. Ore e tome uma posição de quem está em uma visão. Não deixe o inimigo roubar a sua visão de conquista e matar os seus frutos. Ore e não aceite nenhuma acusação do diabo sobre a sua vida. Não deixe o passado vir te atormentar. Rejeite todo o levante do diabo. Anule a ação dos flecheiros contra a sua vida. Ore e repreenda o desânimo. Não entre em confusão. Não aceite o diabo zombando de você. Não dê ouvidos a fofocas. Não fale de ninguém. Repreenda todo o espírito do medo. O Senhor te deu um espírito de ousadia. Ele te deu um espírito de vencedor. Você nasceu para vencer. Amém. E amém. Então aqui o questionário, né? Temos ali 5 perguntinhas básicas que você então deve transcrever numa folha, responder e estar levando então na igreja. Ok, pessoal? Foi bom estar com vocês mais uma vez, tá? Desejo aí bom descanso para todos